Ele bateu a porta, eu o cumprimentei e logo que ele sentou eu comentei: olha que legal esse livro que eu estava lendo, olha que interessante isso aqui. Imediatamente ele começou a manusear o livro e a ler. Olá, bem-vindos ao nosso Mundo PP, rumo aos 15K, a série Tudo da Psicopedagogia Eu Te Conto. Aqui eu discuto estratégias que vão fazer você viver da psicopedagogia faturando 15K por mês. Eu sou a Sandra, Sandrinha, gosto de ser chamada assim. Eu sou especialista em psicopedagogia, educação inclusiva e neuropsicopedagogia. O nosso tema hoje é: use o elemento isca e aumente os resultados com o seu paciente. Neste episódio, eu vou te contar o que eu chamo de elemento isca e por que ele é tão importante nas intervenções com os pacientes já desde o primeiro encontro com eles. Os elementos isca são de uma sutileza e, ao mesmo tempo, de uma eficácia que são surpreendentes. Eu tenho certeza de que você vai gostar de conhecê-los. Esse vídeo é para quem quer despertar o interesse do paciente na proposta que você tem para ele e não sabe como fazer, sendo a sua proposta algo que ele goste ou não, algo que você precisa desenvolver com ele. Então, se você é destas psicopedagogas ou neuropsicopedagogas que sempre quer despertar o interesse do paciente e algumas vezes não consegue, assista esse vídeo. Vou te contar o que é o elemento isca e como ele envolve o seu paciente, promovendo maior disponibilidade dele em realizar a proposta que você tem para ele, despertando o interesse, independente de ser algo que para ele é agradável ou não, mas é algo que você precisa realizar para que ele avance na sua aprendizagem. Afinal de contas, este é sempre o nosso objetivo. Bom, eu chamo de elemento isca o material ou a intervenção que vai gerar interesse no paciente, envolvimento dele e também ele vai se desenvolver sem perceber que você está com alguma intenção usando esse elemento isca. O fato do seu paciente estar interessado gera envolvimento com a sua proposta e resultados muito mais eficientes. Sendo assim, certamente essa ideia dos elementos iscas contribui para que você chegue aos 15K por mês vivendo da psicopedagogia. Vamos entender melhor o que é isso, né? Que eu chamo de elemento isca. Como o nome já diz, em seu significado figurado, isca é aquilo que atrai, que chama a atenção da pessoa, é o que pesca a pessoa. O nosso elemento isca não é nada além disso. O diferencial do nosso elemento isca no contexto da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia está no fato de que ele precisa ter relação com o paciente e a forma como utilizamos é determinante para o cumprimento da sua função. Vale ressaltar aqui, gente, que o elemento isca, no nosso caso, pode ser um material ou uma atitude, ou ainda a combinação dos dois. Parece algo confuso, estranho, mas não é. Porém, é sim muito sutil. Exige o que eu chamo de feeling, ou seja, de perceber os elementos e atitudes que vão fazer você atingir o objetivo com o seu paciente. Para que possam compreender melhor, eu vou utilizar aqui 3 exemplos em situações distintas e te explicar por que o elemento isca te ajuda a seguir com sucesso rumo aos 15K por mês, vivendo da psicopedagogia. O primeiro exemplo acontece já na primeira consulta da avaliação com o paciente. Eu indico para as minhas orientandas que sempre perguntem, né, aos responsáveis do paciente o que ele gosta muito, o que é o centro de interesse dele. Sempre perguntem isso já no primeiro encontro, já no primeiro momento de anamnese, de questionamento ali com os responsáveis. Esta pergunta dá a resposta para a elaboração do elemento isca. Aquilo de que ele gosta faz parte de algum material já na primeira consulta. E como que ele deve ser utilizado? Vamos lá. Nesse caso, o elemento isca está muito mais relacionado a alguns materiais que as suas atitudes em si. Mas a forma como você faz a intervenção certamente potencializa a função desse elemento isca. Vamos ver isso na nossa prática. No primeiro encontro de avaliação com o paciente, você pode ter algo que seja o que ele gosta ou montar uma atividade contendo aquilo que faz parte dos interesses dele. O ideal sempre é ter uns 2 ou 3 materiais e que estes sejam lúdicos.
que não exija grande esforço do paciente já no primeiro momento, que seja de domínio dele, de acordo com o que você já investigou lá na anamnese, lá na pesquisa com os pais. Você deixa estes materiais expostos junto com outros visíveis, para assim que o paciente chegar, ele chegou no consultório e ele logo consegue bater o olho, como eu costumo dizer, nestes materiais. Não os ofereça assim que ele vir os materiais. Apenas mostra o que tem e vocês podem escolher o que fazer. Você pode mostrar para ele, por exemplo, olha, temos estes materiais aqui, qual deles você quer escolher? Mas é bem importante que o elemento isca esteja ali, junto com estes outros materiais. Sobre deixar ele com os outros materiais, né, mas também visíveis, mais visíveis, eu te conto o porquê disso em outro vídeo. Eu posso te dizer que é quase certeza que ele vai pegar um desses materiais. Ele vai escolher, ele vai perguntar o que, se você perguntar o que ele gostaria de fazer, ele vai escolher um daqueles ali, ou vai te mostrar. Pronto, o elemento isca funcionou. Neste caso, o elemento isca contribui com a sua caminhada rumo aos 15K, porque a probabilidade de ele se sentir bem com você, sentir-se acolhido e feliz, vai gerar nele o desejo de voltar para a segunda consulta. E os pais, evidentemente, ficarão satisfeitos com o comportamento dele, com a sensação que você gerou no seu paciente já no primeiro encontro. A segunda situação, onde eu te mostro um pouquinho a respeito do elemento isca, é algo que eu vivo constantemente com um paciente autista e que eu atendo junto com uma outra pessoa, uma outra profissional, uma terapeuta ocupacional. Esse nosso paciente, nesses nossos momentos com ele, existem situações que eu chamo de crises, momentos de desorganização, nos quais ele bate o pé direito no chão com força, ou ele chora, grita quando ele é contrariado. O nosso elemento isca com esse paciente é muito mais a intervenção que nós fazemos do que um objeto ou o material em si. É a forma como nós nos comportamos, como nós interagimos. Quando ele inicia esses momentos de desorganização, nós adotamos duas atitudes. A primeira é não dar muita atenção. A segunda, e aqui está o principal fator do elemento isca, nós conversamos entre nós sobre a proposta, direcionando ele para a atividade. Por exemplo, temos uma atividade de escrita do nome dele e do nome das pessoas da família. Ele está tendo comportamentos de desorganização. Eu pergunto para a terapeuta ocupacional, qual cor você quer para escrever o seu nome? E ela responde e escreve. Nisso, eu já começo a procurar alguma cor ali que eu sei que ele gosta para eu pegar. E aí eu comento, eu quero verde escuro ou a cor marrom para escrever o meu. Por que eu escolho essas cores? Porque eu sei que são cores que ele gosta. Eu procuro pelo verde escuro, finjo que não acho. Se ele se aproximar, eu peço para ele procurar para mim. Se não, eu pego o verde escuro e inicio a escrita. E assim nós seguimos com o diálogo e as atitudes sem dar muita atenção para ele, entre nós duas, as profissionais. Somente quando começamos a conversar mais com ele é quando ele já se organizou e espontaneamente ele veio sentar com a gente à mesa para realizar a nossa proposta. Ainda não aconteceu de ele não vir, até nós, e poder iniciar a atividade. Geralmente, inclusive, gente, ele senta e em seguida pede pelo que ele quer ou precisa. Este tipo de elemento isca acontece quando você já atende o paciente há mais tempo e já conhece aquilo que eu chamo de segredinhos dele. É um elemento isca que exige realmente já ter conhecimento do paciente. E como que ele te ajuda a seguir na caminhada rumo aos 15K? Simples, na eficiência dos seus procedimentos, que geram a produtividade dele. O último exemplo que eu tenho para te contar a respeito do elemento isca é usar um material que chame a atenção do paciente, que já faça parte dos seus interesses para realizar uma atividade da qual ele não gosta muito ou que ele tem muita dificuldade. E é, portanto, importante nas suas intervenções, porque, afinal de contas, o seu objetivo é desenvolver exatamente isso que ele tem dificuldade. A história que eu vou te contar é a respeito de um paciente que tem TDAH, que ama curiosidades e animais. Ele adora realmente muito, ele gosta de ler sobre isso, mas ele tem muita dificuldade para a interpretação de texto, e é uma das coisas que eu preciso desenvolver com ele.
Então, o que que eu faço? Sempre que ele chega, ele já bate na porta do meu consultório e vai entrando. Um dia eu fiz assim. Eu deixei um livro de curiosidades ali sobre a mesa de animais, um livro de animais, né? Sobre a mesa, e estava aberto numa página que eu sabia que era de interesse dele. Sabia que ele ia querer ler aquilo ali. Atrás do livro, eu coloquei um envelope e coloquei dentro umas fichas de interpretação de texto. Cada página do livro continha uma curiosidade. Eu coloquei as fichas para cada uma delas, indicando na ficha a qual página ela se relacionava. Ele bateu a porta, eu o cumprimentei e logo que ele sentou eu comentei: "Olha que legal esse livro que eu estava lendo, olha que interessante isso aqui". Imediatamente ele começou a manusear o livro e a ler. Depois de um tempo, eu comentei que atrás tinha umas fichas e eu desafiei ele a tentar fazer uma delas, mas eu não usei a palavra interpretação do texto. O que que eu fiz? Eu apenas falei assim: aqui tem uns desafios sobre cada uma das páginas. Será que a gente consegue fazer algum deles? Ele escolheu uma dessas fichas e fez. Fazendo assim, dessa forma, utilizando o elemento isca, você não impõe uma atividade na qual o paciente tem dificuldade e ainda consegue desenvolver aquela habilidade que ele precisa. Desta forma, você o envolve de tal maneira que o resultado vem. E isso por si só, pelo fato de ele se desenvolver, garante o sucesso na sua caminhada rumo aos 15K por mês, vivendo da psicopedagogia. Vocês conseguiram perceber a sutileza e a eficiência do elemento isca? É importante que você fique atenta aos detalhes, aos interesses do paciente e à sua personalidade para você poder planejar um elemento isca que realmente funcione. Observar o paciente, como ele faz, conversar descobrindo os seus interesses, perguntar aos pais sobre os segredinhos dele, são fontes de inspiração para que você possa criar os elementos iscas e elaborar a forma como fará as suas intervenções. Vamos recapitular aqui o que é o elemento isca e como ele pode ser utilizado em 3 situações diferentes? Bom, o elemento isca é o que vai pescar o seu paciente. Pode ser algum material, uma intervenção e até a combinação dos dois. Eu destaquei aqui 3 situações diferentes em que ele pode ser usado. Na primeira consulta, para criar conexão, empatia, envolvimento e desejo para retornar para o segundo encontro. Também para evitar comportamentos inadequados. Este foi o segundo exemplo do elemento isca. Com esse exemplo, eu te mostro que com o elemento isca nós podemos diminuir os comportamentos de desorganização, podemos diminuir as crises, né? E retomar o foco para a proposta de trabalho. Terceiro exemplo, em atividades difíceis para o paciente, para envolvê-lo nessas atividades e pode ser algo no primeiro momento evitado pelo paciente se você usar o nome interpretação de texto, como no exemplo que eu dei, né? Mas com o elemento isca, a forma como se apresenta, a forma como você propõe, fica sutil e fica interessante. Quanto mais você conseguir utilizar os elementos iscas, mais vai conseguir ter uma relação saudável com o seu paciente e desenvolver o que para ele pode ser muito difícil, mas é necessário. É parte do nosso objetivo enquanto psicopedagogos, neuropsicopedagogos, é promover a aprendizagem. Então, o elemento isca pode vir aí como uma forma de você atingir o seu objetivo. E isso, gente, consequentemente, por si só, vai te levar ao sucesso na sua caminhada rumo aos 15K por mês, vivendo da psicopedagogia.